Olá, bebês, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no nosso 25º episódio de Construindo World Building em 30 dias. Então, pessoal, com esse, faltam só mais 6 episódios, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Com isso a gente acaba todos os episódios e assim a gente já tem uma sequência inteira de como construir o primeiro rascunho do seu universo. Obviamente não o universo inteiro, mas pelo menos a sua cidade, a primeira região de muitas, já vai estar fechadinha, beleza? Então quer saber mais ou menos como está funcionando? Cardzinho aqui em cima com todos os episódios até então, pra gente ver e você ver qual foi a evolução dessa nossa construção. E como que funciona? Temos 30 tópicos, o tópico é definido, gira a roleta para saber a inspiração, 10 minutos de pesquisa quando necessário, 10 minutos de produção e depois a gente conversa para ver qual é a resolução e o que saiu daí dentro desse minuto. Sempre aproveitando de construir algo inspirado naquilo que foi roletado, obviamente fazendo referências nos outros tópicos para a gente criar conexões, beleza? Então bora lá, vamos para nossa roleta e vamos descobrir qual que vai ser a temática de hoje. Então vamos ver qual que vai ser a nossa inspiração. Filmes. Vamos ver qual vai ser o filme que vai nos inspirar. Me deu muito azar é porque, primeiro, filme, como vocês bem sabem, filme, anime, séries, animações, é difícil aparecer uma pesquisa decente. Obviamente, a gente consegue achar uns backgrounds, um pouco sobre a produção, mas não sobre o filme em si, então é mais interessante a gente sempre assistir. Por isso, eu assisti o filme de 93 para ficar mais fácil, meu coração ficar mais assim, com conhecimento já fechadinho. Mas aí a pergunta é, como que eu vou definir leis e regras com o filme Jurassic Park? Então, para vocês verem que às vezes nem tudo são flores, a gente precisa dar às vezes uma roubadinha e uma adaptação, beleza? Mas depois, deixa aqui nos comentários se você acha que eu roubei ou se valeu a inspiração, beleza? Então, pessoal, para falar para vocês mais ou menos como vai funcionar. Primeiro aqui tem aqui os 10 minutos que a gente vai usar para poder fazer a produção. E o que acontece? O que eu decidi fazer? Se estamos considerando Jurassic Park, que é algo que, em tese, são criaturas da época Jurássica, então vamos pensar no passado. Pensando no passado, nós temos alguns códigos de leis do passado, como o Código Napoleônico, os Códigos de Hammurabi, nós temos as 12 tábulas romanas, nós temos diversos tipos de códigos e leis antigas. Por isso, eu vou fazer essa adaptação, onde eu vou pegar essa ideia do Jurassic Park, onde nós temos o passado como a grande lei, e eu vou pegar esses diversos códigos que existem e fazer as minhas adaptações, e com isso criar um código de lei. Obviamente, como a gente sabe, criar um código inteiro é um tanto complicado. Vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem mais ou menos como que é, mas o que acontece? O importante é a gente ter uma base. Com isso, eu vou explicar mais ou menos como seria, então, os códigos, as leis, como funcionaria isso em algumas exibições. Vocês vão ver no final da produção. Então, beleza, 10 minutos aqui no cronômetro, então vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa palpável em 10 minutos. We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words but they don't mean a thing. You blur the lines between
loving obscene. So don't say you need me, cause we're not a thing. We're not a thing. If it hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel a thing. I'm not gonna see your face tonight. Not gonna see your face. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. Cry all you want, but I still walk away. So many words, but you don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you love me, cause it's not a thing. It's not a thing. Bem, estourei, eu animei, aí eu provavelmente devo ter estourado bastante, acho que se pá até mais de 1 minuto, mas não tem problema. Então pessoal, essa aqui eu coloquei meio que uma descrição geral. Obviamente, como eu falei pra vocês, 10 minutos para fazer um código penal, um código de leis é algo muito complicado, porque em tese, como que se faz normalmente uma lei? Nós temos os códigos de conduta, as regras e as punições. Então, isso é o que gira mais ou menos em torno dessa criação. Então você pode, por exemplo, fazer leis civis, você pode fazer leis tributárias, leis judiciais, leis diversas. Então, mas de uma maneira geral, nós temos a situação, os direitos e os deveres e as punições. Isso é de uma forma geral como é se construído o quesito de leis. Obviamente, como eu já deixei no cardzinho para vocês irem ver no nosso episódio que fala sobre isso e a gente vai discutindo. Então, nesse caso, dessa construção, eu decidi focar muito mais no conceito, no preceito por detrás, porque a partir daí você consegue criar algumas outras coisas menores e mais relacionadas. Por isso, então, eu coloquei aqui como que são a base do código de leis. Como eu falei para vocês, existem diversos e eu tentei fazer algumas mesclas com alguns códigos antigos que eu conheço. Obviamente já peguei já o mais clássico de todos, o olho por olho, dente por dente, onde nós temos a base ideológica das leis é a partir disso. Então, obviamente, você não vai ser algo muito mais direto, onde a pessoa roubou uma vaca, vou ter que dar uma vaca. Às vezes pode ser reinterpretado, onde basicamente eles avaliam o peso da ação em cima da consequência daquilo. Então, por exemplo, nós temos aqui um cara que tem 3 casas e alguém destruiu uma das casas. Por ter 3, agora tem 2, você não vai destruir a casa do cara porque ele tem uma casa só. Então o peso dessa ação, dessa punição é muito maior do que a ação que ele fez. É algo mais na proporcionalidade. Obviamente, quando a gente fala de ações morais, como filhos, parentes ou alguns outros bens, é um tanto complicado. Quando são bens materiais, é um pouco mais fácil, que você pode até quantificar essas proporções. Ou valores absolutos, depende muito do juiz. E uma coisa interessante sobre o nosso código é o que acontece. A constituição deles é baseado em 12 grandes leis, onde essas 12 leis estão entalhadas na parede do Palácio da Justiça. Então, você pode passar facilmente e você vê lá entalhado lá
as 12 leis principais que existem. Tanto que quando acontece algum julgamento mais aberto, nós temos o palanque com as 12 leis atrás, o juiz falando, e acontece toda essa comoção judiciária. Por quê? Porque alguns desses códigos, como por exemplo o Código das 12 Leis Romanas, tinha como objetivo ter não apenas a tradição oral, mas sim também a tradição por escrito. Por isso que existe essa lei por escrito. Obviamente também existem os livros espalhados aí pela cidade nas principais instituições. E o que é interessante é que o que acontece? Espalhado pela cidade, nós temos, da mesma forma que acontece no Brasil, que em alguns estabelecimentos tem um Código de Defesa do Consumidor, em alguns locais de repartição pública existe o direito do repartidor público, na polícia tem algumas leis na parede, dependendo da situação ou do tipo relacionado àquela delegacia, alguma lei específica. Então, na cidade acontece a mesma coisa, onde tem espalhados obeliscos e estátuas com leis que meio que representem a área, como por exemplo no mercado principal existe espalhado as leis de Código de Defesa do Consumidor e do Mercador, então a pessoa está lá sempre com a lei próxima para poder ver. Por exemplo, o que acontece perto de templos, existe como se fossem os 10 mandamentos próximos, para as pessoas sempre terem perto, então sempre existe alguma lei que possa ajudar numa possível pequeno conflito naquele lugar. A lei está fácil, visível para as pessoas. Obviamente pode levar até o final. Então existem códigos também separados em códigos civis, familiares, religiosos, porque da mesma forma que acontece em alguns códigos antigos, tinha tudo numa coisa só. Como a gente pega, por exemplo, as leis de Moisés, nós temos os 10 mandamentos. Que dentro desses 10 mandamentos existe umas vertentes mais religiosas, vertentes um pouco mais sociopolíticas, então é meio que misturado. No caso aqui, já ele é bem separado, então tem um conjunto de leis tributárias, um conjunto de leis familiares, um conjunto de... Então assim, é bem mais separadinho, muito mais fácil de se entender. E as leis da cidade possuem uma base tanto sociopolítica quanto religiosa, então apesar de ser algo separado, então existem as leis isso, aquele outro, a influência em cima dessas leis são tanto políticas quanto religiosas, mais especificamente a religião Verum, que é a principal e mais influente da cidade. Obviamente existem algumas religiões menores, como os Guardiões do Fogo, das Chamas, e há outros que podem surgindo, algumas outras pequenas seitas que vão se tornando algo maiores, porém, de uma maneira geral, é a religião Verum que influencia por causa das suas influências sociopolíticas religiosas. Obviamente também você pode encontrar livros traduzidos em outras línguas, né? Então, por exemplo, tem uma cidade em outro país, uma outra região que fala uma outra língua, então existe o código dessa cidade traduzido para aquele idioma. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma noção de como funcionam as leis dentro da cidade. E, obviamente, dentro da cidade existe tanto o dialeto comum quanto dos antigos, principalmente na região do outono, que tem como a principal influência e tradição manter a língua dos antigos mais viva. E todo cidadão humano tem todos os seus direitos garantidos pelo Estado e pela religião, e os não humanos possuem algumas leis diferenciadas. Então, se você não é um humano tradicional, com 2 olhos, 2 braços, 2 pernas e tudo mais, muitas coisas podem ser diferentes, porque o principal tipo de punição para os principais crimes é a punição com o serviço, com o corpo e com a família. Então, se você não consegue pagar com o seu serviço nem com o seu corpo, você paga com a sua família, seja dando, seja fazendo com que a família... Então, basicamente tem todo esse preceito, e se você não é humano, algumas etapas da punição são puladas, e com isso dá muito problema. Então, pessoal, esse aqui foi os códigos de leis. Obviamente não vou estipular todos os tópicos. Por quê? Porque não é tanto necessário. Obviamente, quando você vai construir o seu códex e você quer fazer ele inteiro, quero construir, eu sou um advogado, quero mostrar todo a minha expertise, toda a minha autoridade, eu quero construir um códex inteiro para a minha cidade. Perfeito, cara. Pode fazer, fique à vontade. Por quê? Porque fatalmente, você conhecendo isso, você vai conseguir separar bonitinho e pegar algumas influências, tanto com o seu conhecimento com o código brasileiro, quanto outros, caso você conheça também alguns outros códigos
de outros países ou de outras áreas que possam ter as suas diferenças morfológicas. Mas caso você não queira se aprofundar muito nisso, o que eu sugiro para vocês, World Builders, quando vocês forem construir os seus códigos, basicamente seriam 2 caminhos. O caminho número 1, seguindo mais próximo a algo como do nosso advogado, da nossa advogada, como por exemplo, onde você cria todas as leis, mas ao invés de você criar todas as leis, faça mais ou menos como a gente fez aqui, onde nós temos os princípios e as ideias e os formatos. Obviamente, colocando alguma meia dúzia de leis, algumas meia dúzia de direitos e com isso as suas punições. Mas você pode seguir para o outro caminho, um caminho um pouco mais suave, que basicamente é, você cria as leis, as condutas e as punições de acordo com as necessidades. Obviamente é interessante que se você se viu na necessidade de criar uma lei que vire mais ou menos no quesito sobre traição, é interessante você já dar uma expandida um pouco mais nesse assunto para possíveis discussões e ramificações na interpretação dos personagens, na sua mesma, dos leitores. Então, se por acaso vai ter por exemplo, no RPG, um cara teve um crime de guerra e você vai ter uma cena onde tem um julgamento disso, é interessante você já estipular já meio que um conjunto de leis dentro desse assunto militar, de ações de guerra, etc e tal, traição, morte de civis, já faz uma meia dúzia de leis sobre isso, porque assim você consegue meio que ir mesclando essas coisas, interpretações. Se por acaso você já quer, por exemplo, aproveitar que você está falando sobre traição e já querer fazer uma ramificaçãozinha sobre traição de família, traição de negócios, onde você vai expandindo, vai criando a partir da sua necessidade e também, juntamente com essa necessidade, você já vai abrindo e deixando um pouco mais robusto. Não precisa ir como o nosso exemplo 1, que você vai vomita todo o seu códex, não há necessidade. Mas caso você se sinta feliz e você acha que vale a pena para você já ter todas as suas leis já nas suas mãos, para quando você tiver necessidade você já tá com elas fácil, show de bola. Mas caso você não tenha essa vontade, esse anseio e essa expertise, faça no segundo caso, onde você cria a partir da necessidade e houve a necessidade, já expande um pouco aqui, expande um pouco lá, vai abrindo e com isso você vai, no final das contas, tem todo o seu códex. Vai demorar um pouco mais do que no primeiro caso, obviamente, mas com isso você já ganha uma liberdade, uma forma mais diferente de se pensar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nossos regras e leis. Já estamos encerrando com o final desse episódio. Nós já vamos voltar só o 26, 27, 28, 29, 30. 5 episódios e já vamos ter uma cidade completinha. E lembrando um detalhe aqui para vocês. Como o último episódio vai cair numa quarta-feira, nós vamos ter quinta e sexta antes de entrar na semana novamente nós vamos ter 2 episódios especiais falando sobre ainda o World Build em 30 dias, porém um pouquinho diferente, com algumas coisinhas diferenciadas. Então fiquem aí porque vocês vão ver. Vai ter novidade. Bora lá? Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!